Se você assistiu a TV Cultura, com certeza vai se lembrar de um desenho muito especial chamado Os 7 Monstrinhos. Quem não se encantava ou até se assustava com aquele pessoal um tanto quanto peculiar. Por isso hoje nós vamos revisitar essa obra nostálgica, explorar sua origem, curiosidades e entender por que esse desenho marcou tanto a nossa infância. É agora mesmo, então se liga aí. Eu sou Alan Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao Blackout em Série. E Os 7 Monstrinhos foi um desenho que fez parte da programação infantil da TV Cultura, marcando várias gerações durante os anos 2000. Sempre trazendo uma mistura cadenciada entre humor, emoção e lições de vida. O programa sabia exatamente como conquistar o público. Criado pelo renomado escritor e ilustrador Maurício Sendak, o mesmo autor de Onde Vivem os Monstros, a série animada foi lançada no ano 2000 e produzida pela Nelvana, uma produtora canadense conhecida por outras animações de sucesso, como o Inspetor Bugiganga, Os Ursinhos Carinhosos, Backyardigans e por aí vai. O desenho era baseado no livro de mesmo nome, lançado em 1977, e basicamente o enredo do desenho acompanhava a vida de 7 monstrinhos em suas aventuras de aprendizado sobre a vida. Monstrinhos que de monstrinhos não tinham nada, né? Afinal, cada um deles tinha mais de 2 metros de altura. Cê é louco, coitada da mãe. O interessante é que os nomes de cada um dos monstrinhos eram um número de 1 a 7, começando pela Uma, a mais velha de todos eles. Nasceu apenas alguns segundos depois do seu irmão chamado 2. Ela também era a mais atlética dos seus irmãos, tendo uma grande paixão por esportes, além de ter uma compulsão por limpeza. Ela sempre agia como a mais responsável, além de sempre ser a primeira em tudo. Sua principal característica eram as suas asas de pássaro, bem como seus pés em forma de garras. Isso é uma parada muito louca que esse desenho sabia fazer, que era o fato dele sempre trazer uma característica totalmente única, tanto na aparência quanto na personalidade de cada um dos protagonistas. É lógico que além disso fazer com que o desenho ficasse mais divertido, também facilitava para nós, telespectadores, a lembrar de cada um daqueles personagens. Já o 2 era o mais prestativo dos irmãos, e a sua principal característica era o seu nariz grande e comprido. Ele era um pouco atrapalhado e sempre acabava esbarrando nos objetos e derrubando tudo à sua volta. Mas mesmo assim ele gostava do seu nariz, tendo um olfato que não se comparava ao de ninguém. Quanto ao 3, ele era o esquizofrênico da família. Não, sacanagem. Na realidade, o personagem sempre assumiu uma personalidade diferente em cada episódio, sempre aparecendo de um jeito. Ele era muito esperto e inteligente, e pra mim ele sempre foi o meu favorito. O 4, por outro lado, era o mais problemático, era bastante rude, egoísta e implicante com seus irmãos. Ele vivia fazendo brincadeirinhas de mau gosto que frequentemente causavam problemas. Ele era verde peludo, tinha um par de chifres e sempre usava uma camisa amarela junto de um chapéu azul. Basicamente ele era um jacaré de cartola. Jacaré, vá pra casa! Já o 5 era o fiel companheiro do 4, sempre o acompanhava em seus planos mirabolantes que na maioria das vezes terminavam em alguma enrascada. Ele era o mais ingênuo dos irmãos e sua principal característica era sua língua capaz de se esticar. Quanto a 6, ela era a mais vaidosa dos 7, às vezes um pouco egocêntrica, adorava dançar balé e cantar, mas quando soltava sua voz, destruía tudo ao seu redor, incluindo os ouvidos de quem estava escutando. Em diversos momentos nos episódios ela mostrava ser o completo oposto de sua irmã mais velha, o que sempre foi muito interessante. Por fim, o 7 era o mais novo dos irmãos. Sua principal característica era a capacidade de desenroscar a sua cabeça. Porém, apesar de sua aparência assustadora, ele era o mais gentil e medroso dos seus irmãos. Outra característica bastante importante do 7 que eu não posso deixar de mencionar são as suas roupas, mas sobre isso eu vou falar daqui a pouco. O fato é que além dos 7 protagonistas, também haviam outros personagens que participavam dos episódios, como a Belinda, a vaca de estimação, a garota chamada Maria, que era a vizinha dos personagens, e é claro, a mãe dos monstrinhos, que na minha humilde opinião, era o personagem mais misterioso do programa. Sério, como essa mulher deu à luz a esse pessoal? E quem que era o pai dessas crianças? Não é possível que só eu tinha essa dúvida. Mas acredite, por mais estranho que pareça, pelo menos uma dessas perguntas tem resposta. E não, eu não estou falando do nascimento dos monstrinhos. Na verdade, é sobre o pai deles.
Pois é, o Sr. Monstrinho chegou a aparecer no desenho, ainda que brevemente em uma foto emoldurada. Mas como vocês podem ver, ele não apresentava nenhuma característica peculiar, o que torna ainda mais misteriosa a origem do Sete. O que a mãe deles poderia estar escondendo? É inegável, a personagem sempre despertou uma certa curiosidade, mesmo sendo uma mãe amorosa, sempre disposta a aconselhar e cuidar dos seus filhos, seu estilo peculiar chamava muita atenção. Vestindo-se constantemente como uma camponesa, mesmo vivendo em um ambiente urbano, ela transmitia uma sensação de estranheza, e por esse motivo isso levou alguns fãs a especularem que na verdade ela seria uma bruxa disfarçada. Sim, é uma teoria bem maluca, mas nem de longe a mais bizarra. Outra teoria controversa e bastante perturbadora que circula há um bom tempo pela internet sugere uma ligação simbólica entre os 7 monstrinhos e a Segunda Guerra Mundial. Essa interpretação se baseia em representações presentes na série que acabam associando os personagens e seus comportamentos a temáticas sombrias daquele período. Um exemplo disso é o fato dos monstrinhos serem identificados por números em vez de nomes, o que pode ser entendido como uma alusão à desumanização, uma prática marcante nos campos de concentração. Além disso, a rigidez em relação à rotina exemplificada pela cena em que os personagens são acordados ao som de um gongo pode ser vista como uma representação da disciplina severa e da liderança autoritária vivida naquele período. E claro, as roupas utilizadas pelos 7 acabariam remetendo aos prisioneiros dos campos de concentração, reforçando ainda mais essa interpretação. É claro, isso é apenas uma teoria que sinceramente carece bastante de provas, mas ainda assim ela destaca como obras culturais podem ser analisadas sob diferentes perspectivas, gerando debates que ultrapassam a intenção original de seus criadores. No caso de Os 7 Monstrinhos, Maurice Sendak era um artista judeu que perdeu familiares no Holocausto. Por isso, dificilmente ele teria incluído referências a esse momento da história de maneira positiva. Mas é sim possível que elementos dessa tragédia tenham permeado subconscientemente a sua obra. A verdade sobre isso nunca saberemos. Afinal de contas, Maurice Sendak faleceu em 2012. O importante é que esse é sem dúvidas um dos melhores desenhos que passou na TV Cultura, tendo marcado toda uma geração. Além de entreter, Os 7 Monstrinhos trouxe lições valiosas sobre aceitação, empatia e convivência familiar. Cada episódio abordava temas emocionais, além de incentivar a criatividade das crianças, com seu conteúdo único e personagens carismáticos. Então sim, esse desenho foi com certeza um dos melhores da TV Cultura. Mas e você, gostava dos 7 Monstrinhos? Comenta aí embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. E claro, não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo se você curtiu esse vídeo, e se esse for o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até daqui a pouco.